turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam firmes aí nos estudos. Estamos chegando ao final da unidade. Agora vamos fazer a revisão das aulas que nós destacamos aí na avaliação. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou aqui com a Aldelina, nossa intérprete, e também o professor Alexandre. Vamos lá, vamos começar a nossa revisão para então a gente começar a rever os assuntos aí mais importantes, os tópicos mais importantes que nós já estudamos. Revisão geral da unidade 2, as aulas que iremos abordar é Arte Contemporânea parte 2, Arte e Tecnologia, Artes Visuais e Cidade, Teatro e Cidade. Então, a primeira aula aí foi a aula 9, com o tema Arte Contemporânea parte 2. Então, nós tratamos de várias tendências, né? Iniciamos aí com a arte conceitual, né? Que a palavra já está dizendo conceito. Então, o artista, ele valoriza o conceito do objeto, como essa representação aí com as garrafas de Coca-Cola. Né? A ênfase é no conceito da obra, não é, professor Alexandre? Geralmente, nesse tipo de arte, é aproveitado objetos já conhecidos ou alguma forma já de domínio para lançar uma nova nuance, um novo olhar, um outro conceito sobre aquele assunto ali. Exato. E o próximo tópico, a tendência é instalações artísticas. Né? A imagem já está representando o que é uma instalação, né? Que é uma exposição de objetos significativos. Nesse caso aí foi de cestos da etnia Suruí, feito por um pesquisador de São Paulo. Então, a instalação é feita num ambiente e ocupa todo o espaço ali, né? O objeto, né, professor? A instalação ou colocação de objetos que são ali dispostos de maneira a dominar aquele espaço. E aí, através dessa apresentação, através dessa disposição naquele espaço ali, as pessoas procuram, os artistas procuram suscitar a curiosidade, até mesmo o diálogo com o espectador, com alguém que esteja lá para participar desse evento. Com certeza, professor. E geralmente essas instalações, o artista tem um objetivo ali de fazer emergir reflexões, né, das pessoas, né, do espectador, sobre algum tema, alguma situação ou uma questão social. Então, sempre vai ter um objetivo, né? Então, para o próximo tema, arte performática. A palavra já está dizendo aí performance, ou seja, é um tipo de arte que o artista utiliza em seu próprio corpo, né, professor Alexandre? Verdade. Exatamente isso aí, a performance, com a própria pessoa se coloca na performance, como é no caso aí disso que nós estamos vendo aí, você veja, uma pessoa se coloca junto com uma árvore e todo mundo vai indagar, todo mundo vai querer saber, vai querer entender do que se trata aquela colocação ali, aquela performance. Então, dessa maneira, o artista provoca a discussão, provoca a interação com o público. Verdade. É aquele trabalho ali, o artista buscou refletir ali que o homem está conectado à natureza. Então, ela diz assim, eu sou terra. Ela encheu o corpo de terra e foi, então, fazer essa performance aí para levantar questionamento sobre a importância da natureza, né? Que nós precisamos da natureza, do meio ambiente para sobreviver. Então, precisamos, procurou se integrar com a árvore ali. Foi Exato. Muito interessante. A próxima tendência é a land art. Ou earth art, né, em inglês, o earthwork, o trabalho terral, né, sobre a terra, utilizando a terra, de certo modo, contando com a terra para poder fazer a sua provocação. Esse tipo de trabalho é uma instalação que utiliza um grande espaço para poder discutir os seus temas. A própria natureza, né? Ali, no caso, fez um símbolozinho. Um círculo, né? Uma espiral ali na margem ali da praia, né? Ali na areia. Então, o artista sempre vai fazer essa interação com o ambiente, com o espaço ali natural. Pode ser uma pedra, pode ser o pôr do sol, enfim.
à terra, então ele se liga ali à natureza. O próximo tema da arte contemporânea é videoarte. Pois é, e agora nós vamos para uma outra vertente, né? Uma outra ideia aí, que é a ideia do vídeo ligado à arte, né? Começou em meados de 60, quando a tecnologia do vídeo portátil tornou possível a filmagem instantânea e não precisava de revelação. Então, com essas imagens, com movimento, com som, os artistas começaram a brincar com um estilo cinematográfico. Aí aproveitaram para criticar os filmes comerciais, vídeos e a cultura da televisão. A videoarte é ilimitada e ela pode não ter atores, som ou enredo, sem duração específica. Quer dizer, é uma arte totalmente livre. E ampliou aí para as tecnologias, né? Arte e tecnologia, usando aí a internet, né? Como nós abordamos durante a aula, as possibilidades da arte ligado à tecnologia. E o último tema é street art. A arte da rua, né? Uma arte urbana, literalmente ali. É uma arte que é encontrada nas cidades, né? Ou por meio de intervenção, ou performances artísticas, grafites e outras, como vemos aí na escadaria Celaron, no Rio de Janeiro. Geralmente um espaço público, né? Que ele público utilizado. E histórico, né? Prédios históricos, geralmente Isso. é tombado ali pelo IPAM, não sei se é IPAM ou IFAM, como patrimônio histórico-cultural, geralmente é preservado, como nós observamos durante a aula. Então, vamos para a próxima aula. A próxima aula foi a aula 10, Arte e Tecnologia. Então, nós abordamos aí sobre a invenção da imprensa, né? Que foi, o criador foi esse alemão, Johann Gutenberg, lá no século XV. Então, era uma máquina de imprimir livros, né? Então, deixou-se a prática manuais, que os livros eram escritos manualmente. Então, ampliou aí as possibilidades, né, de aumentar a publicação de livros, né? Então, as pessoas passaram a ter mais acesso à informação, a livros, enfim. E a próxima invenção foi? A fotografia, né? O Giuseppe Nicephore, ele inventou a primeira fotografia permanente, né? Que foi a vista da janela em Legrand. Nós estamos vendo ali do lado aí do texto, né? Foi na França e causou um impacto tremendo. Apesar das câmeras já existirem, havia uma falha importante. Não podiam gravar foto com elas. Projetava a luz na superfície, mas ficava muito borrado. Então, com esse avanço aí, foi um tremendo avanço, porque aí foi possível adotar a prática da fotografia. Passou a também fazer parte de pesquisas, de publicação, né, de livros. A fotografia tem um valor muito grande para vários trabalhos, né? Isso, passou a ilustrar, né, com uma nitidez, uma realidade muito grande, sim, os livros e as publicações. Muito bem, excelente. Então vamos para o próximo tópico, que é a internet, né? Pois é, a internet surgiu em plena Guerra Fria, né? Já tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, mas aí os países estavam em disputa pelo poder, pelo domínio do mundo. E aí começou aquela pendenga, aquela disputa para ver quem ia mais longe na tecnologia. E também existia também uma guerra de informações. Então, para poder veicular essas informações de uma forma mais secreta, criptonizada, né? Criptografada, aliás, aí inventou-se a internet, né? Que é um computador munido de softwares, de programas que facilitam a veiculação da informação sem ser decifrada por outros que não haveriam interesse, porque é feita em circuito fechado. E a arte utiliza dessa ferramenta aí para também desenvolver vários trabalhos, né, professor? Levar, por exemplo, por meio do museu virtual, a interatividade, as pessoas de um país para o outro. Então, a internet hoje é algo muito importante na sociedade no que diz respeito à comunicação, interação, facilita a nossa vida.
Depois que acabou a Guerra Fria, ou depois de superado esse impasse aí então a internet abriu-se para o mundo. E aí começaram a aparecer essas possibilidades, como que a professora está comentando aqui, né? Verdade. Então, o próximo tema é arte digital. Nós já falamos aí da importância das tecnologias e a arte não ficou para trás, ela avançou também, por meio ali da web art, das instalações interativas, museus virtuais, como nós já falamos. Então, olha aí as possibilidades da arte digital. Exatamente, não precisava estar acontecendo realmente, né? A coisa podia ser montada digitalmente, através de modelagem em 3 dimensões, animação digital, pixel art, arte fractal, edição de fotos e imagens, desenho, ilustração, pintura, tudo isso aí facilita com que o artista tenha aí esse arsenal a seu dispor para poder criar. Verdade. E por último, mostramos aqui as instalações interativas. Olha aqui, dá uma olhada nas imagens, essas interações, né? O meio de luz, Veja, as pessoas, né? As pessoas podem entrar, participar, e aí o objetivo é não só ver, como sentir, como de algum modo vivenciar, alterar. Fenômenos sensoriais, né, professor? Exatamente. Então vamos falar para a aula 11, Artes Visuais e Cidade, que nós falamos aí da arte pública, que se refere à arte realizada em diversos campos e espaços da cidade. Também sobre a arte urbana, que é o conjunto de transformações ocorridas, né, da década de 80. Pois é, um retorno à pintura no circuito da arte internacional e brasileiro. Após esse fascínio todo pela fotografia e o vídeo, nos Estados Unidos ocupou muros, vagões de trem abandonados e prédios afastados dos centros. Principalmente por meio do grafite, né, professor? Exatamente. Então falamos também sobre a importância do papel do artista. O artista na sociedade, como a redefinição de conceitos artísticos, a genialidade e a criação vai muito além do entretenimento, né? Seu papel é fundamental para o desenvolvimento intelectual, a formação de opinião, a inclusão social e, consequentemente, a educação. Muito bem. Então, nós falamos desse artista aí que faz performance, né? Sobre alguns espaços na cidade, Eduardo Sur, no qual ele vai lá em pontes e viadutos, rios poluídos e represas, né? No qual ele, em parques públicos e terrenos baldios para suas instalações, ali buscando refletir sobre a degradação da natureza, né? Ocorrida na cidade. Né? Esse artista brasileiro, premiado internacionalmente, né? É uma pessoa assim, de um poder de organização muito grande, onde ele, através de sua equipe, ele consegue fazer a sua arte chegar a várias partes do mundo. E consegue também dialogar com o público e consegue também transmitir as suas mensagens e as suas provocações artísticas. Verdade. Então, aula 13, Teatro Cidade. Teatro Cidade. Na Idade Média, a cidade foi transformada em espaço teatral. Posteriormente, as encenações foram abandonando as cidades e ganhando os palácios. O teatro nos espaços abertos são importantes porque auxiliam na ressignificação da própria cidade. Então, o teatro passou, então, a ganhar os espaços abertos, como ruas, parques e edifícios, né, não projetados para este fim. Um certo período na sociedade, os teatros, as encenações de teatros eram só no prédio físico, né? Pois é. E muitas pessoas não tinham acesso. Isso. Só para a burguesia. E o teatro da contemporaneidade está na rua, lá onde está o público. Aí vamos trazer aqui para vocês alguns modelos de teatro. Como vocês estão vendo aí nessa foto, né, um palco italiano, os espaços para as artes cênicas, no qual se diferencia daquele espaço aberto, né, professor? Fechado, onde há lá no centro o palco, onde os artistas ficam. E o cuidado em não deixar vazar o som, nem de dentro para fora, nem de fora para dentro,
para concentrar o silêncio e os espetáculos Tem acontecerem. toda uma equipe ali por trás auxiliando os artistas, né? Tem todo um... Pessoal do cenário, Isso, criação de cenário, o maquinista, o iluminador, a iluminação, tudo isso, né? Até o manobrista, que é a pessoa que abre e fecha o palco. E tudo o isso. teatro de rua já tem outras características. Vamos ver aqui. É um teatro popular. É uma arte híbrida, né? Mistura teatro, a apresentação, a dança, a música, o circo e a combinação com várias linguagens artísticas. Exato. Então, a história de sua origem passa pela existência dos rituais da pré-história, pelas criações dos gregos, da história antiga, percorrendo a castelos e burgos medievais, chegando aos dias atuais. Então, no período da história aí na Grécia, havia então esse grupo que ia nos espaços para fazer, na cidade, né? Ocupava também os espaços na cidade, para fazer a representação ali cênica. Percorrendo as cidades e também as pequenas aglomerações de pessoas que eram os burros. E aí, fazendo as suas apresentações, suas demonstrações. Exato. Vamos falar um pouquinho também da arte circense, né? Que é o circo. Aí trouxemos aí essa família, a companhia Carroça de Mamulengos, né? Que é aquele trabalho com bonecos que ocorre muito em grupos no Nordeste, não é, professor? É verdade. O uso de ventrílocos, né? de bonecos, de mamulengos, de fantoches, tudo isso para contar as histórias, tudo isso para interagir com o público, para demonstrar toda uma espécie de comunicação em que o grupo faz a apresentação e as pessoas se juntam e vão assistir, e é assim, bem peculiar. Exato. Então, professor, chegamos ao momento, né? Os alunos vão para a avaliação parcial, certo, estudante? Então, espero que vocês tenham sucesso na avaliação, tenham compreendido os conteúdos, não só com esse objetivo de fazer a avaliação, né, professor? Isso. E o objetivo principal é aprender, desenvolver, conhecer aí várias linguagens da arte, aprender a analisar, também ter uma reflexão crítica, né, da realidade e da sociedade. A prova só é um instrumento que precisa fazer para ter lá a sua aprovação, mas com certeza vocês aprenderam muito. Isso que a professora acabou de falar é uma coisa assim altamente importante, né? Você não deve pensar que a prova é o fim, ou que a prova é alguma coisa que determina que você aprendeu. Não é bem isso. Não é determinante, né? Não é o determinante, de jeito nenhum. Sim, você é tem algo que faz parte do processo, mas o objetivo principal... É o seu estudo que vai determinar a sua apreensão do conteúdo. E a sua formação cultural também, né? Isso. Cidadã. Enfim, então, estudante, obrigado pela atenção de vocês e sucesso aí na sua vida escolar, no Enem, nos concursos, e continue estudando. E não pare por aqui, não. Isso. A gente se vê por aí. Abraço. Tchau.